Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje quinta-feira, dia 5 de junho, ano 2014. É mais um dia que Deus nos fez, um presentão de Deus para mim e para você. Nossa equipe já está prontinha para te atender com muito carinho. Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Letícia Rosiano, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, que está lá na Granja Comari, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e apoio dela, sempre elegante, sempre poderosa, Kátia Regina, nossa querida Catita. E você sabe, né? Você fala com o debate, gente boa. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pois é, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, aqui na 93 FM, recebendo pessoas muito especiais, e vamos falar sobre esse assunto que a nossa ouvinte manda aqui pra gente, compartilha conosco e quer saber o que fazer. Vamos ao assunto de hoje do nosso Debate 93. Meu pai morreu. Depois disso, minha mãe nos abandonou. E eu acabei ficando sozinha para cuidar da minha irmã, que tem sérios problemas psicológicos. Minha mãe virou a cabeça por causa de um cara 9 anos mais novo do que ela. Ele já me agrediu, já agrediu a minha irmã e só está interessado mesmo no conforto que a minha mãe dá. Só que esse conforto vem do dinheiro que o meu pai deixou pra gente. Como abrir os olhos de alguém que está absolutamente, totalmente apaixonado e não enxerga o péssimo caráter da outra pessoa? A paixão é capaz disso? Fazer uma mãe abandonar seus filhos? Quais os sinais de que uma pessoa está a caminho para um relacionamento perigoso? Como filha, o que posso fazer para recuperar a minha mãe? Muito bem, esse é o assunto de hoje do nosso Debate 93. Vamos pela ordem da escolha dos destaques. O meu pai morreu e depois disso minha mãe nos abandonou. Destaque da nossa menina da mesa, missionária Kátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Muito bom dia, querido Cid, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Que o nosso Senhor nesse dia venha falar a todos os nossos corações com seu grande e maravilhoso poder. Cid, eu me preocupei muito quando li o e-mail dessa jovem, porque eu percebo que ela coloca uma carga emocional bem acentuada em suas palavras. Ela expressa a sua dor de forma bem acentuada e ela coloca que minha mãe nos abandonou. E ela continua dizendo que ficou sozinha, e novamente ela fala do abandono, e no final do e-mail ela faz uma pergunta: como faço para recuperar a minha mãe? Eu acho que nenhum abandono numa família é justificável. E nós percebemos muitas vezes que alguns homens, ao se separar de suas esposas, a esposa passa a ser ex-mulher e os filhos passam a ser ex-filhos. É verdade. E em contrapartida, às vezes a mulher se separa do esposo ou perde o esposo no falecimento, como foi esse caso, e ela não sabe lidar com a dor e mergulha num novo relacionamento, e também seu lar passa a ser abandonado, seus filhos ficam em desajuste. Então, as minhas primeiras palavras, Cid, são no sentido de que essa família está desajustada. A mãe está precisando de ajuda, a filha está precisando de socorro e grita o socorro. A irmã, como ela coloca, está com problemas psicológicos. E assim, não sei quais os motivos que levaram essa mulher a todo esse tormento. Talvez ela não tenha sabido lidar com a própria dor da perda do marido. É uma hipótese. Mas em todo caso, nada justifica um abandono de uma mãe para com o filho. Pois é, esse é um assunto que vai chamar realmente muita atenção por causa exatamente dessa carga emocional que tem. Aqui nós não temos uma ideia de tempo, quanto tempo levou até que de repente a mãe se envolvesse com esse rapaz 9 anos mais novo do que ela e abrindo mão da família, abrindo mão de todos os valores da família, abrindo mão dos próprios filhos, de tudo que ela ensinou para os filhos. De repente ela fez exatamente o contrário de tudo. Meu caro reverendo Felipe Teles, da Igreja Presbiteriana da Gávea, jogador do Flamengo. Não é jogador do Flamengo, não. Enfim, então. O que o senhor acha disso, pastor? O pai morre, logo depois a mãe já abandona os filhos por causa de uma outra pessoa. O que lhe parece isso, meu caro reverendo? Cid, o meu bom dia para você,
os nossos debatedores e os nossos queridos ouvintes. Acho que a nossa irmã missionária Kátia falou muita coisa importante aqui, e tem uma frase de Agostinho que diz que o pecado são as nossas paixões desordenadas. E eu acho essa frase muito interessante, porque talvez, como ela falou aqui, essa mãe sofrendo tanto aí com o abandono, com o falecimento do seu então marido, agora viúva, e de repente ela, com aquele buraco no coração, com toda aquela carência, ela vai desordenadamente achar que a solução tá nesse desse novo amor, que talvez para ela trouxesse aí um senso de novidade, de uma certa esperança, de uma vida nova, e talvez no primeiro olhar dela fosse tudo isso que esse namorado representasse para ela. E aí, essa paixão desordenada faz ela cegar, Cid, para tantas outras realidades, que é especialmente a sua família. E ela vai negligenciando tudo aquilo. Ela vai abrindo mão daquilo que talvez seja mais essencial na vida dela. A história que ela construiu com a sua própria família, por causa de alguma coisa que ela acha que está trazendo felicidade, ela acha que está trazendo esperança, ela acha que está trazendo novidade, mas que na verdade não está. E aí a gente entra numa seara que acho que é impossível não entrar nesse debate, a questão do amor e a questão da paixão. A paixão é aquela faísca que ela até é necessária, Cid, até porque ninguém ama uma pessoa ignição, de primeira. Né? É ignição, porque ela faísca, abre os olhos, faz contemplar, só que ela tira um pouquinho a nossa razão, mas o amor, ele não sequestra a razão, ele não sequestra o bom senso, ele não sequestra valores. O verdadeiro amor, a paixão faz sim, só que tem pessoas que continuam nessa primeira faísca, que eu acho que é o caso da nossa irmã aqui, continuou naquilo, a razão dela foi sequestrada, o bom senso dela foi, mas a paixão, porque a paixão permaneceu e não deu lugar a um amor ou a um término, né? Porque a paixão às vezes desperta os nossos olhos, a gente fica, nossa, que interessante, mas pouco depois a gente já percebe, não, é uma furada. Poxa, não vale a pena, porque olha só, se eu entrar num relacionamento como esse, ou num relacionamento que eu já entrei, olha só quanta coisa ruim aconteceu. A razão fala, e o amor, ele acompanha ela. A paixão cega. Por isso que ela tem que dar uma ignição, Cid. Mas ela não pode sustentar um relacionamento, senão a gente vai ver casos como esses acontecendo cada vez mais. E tá cada vez mais complicado, porque na verdade, quando se coloca um cara desconhecido dentro de casa, quem sofre com isso são os filhos, especialmente filhas. E acabam sendo vítimas disso. Meu caro pastor Luiz Suete, da Igreja Casa da Bênção, no Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Muito bom dia, meu querido, seja muito bem-vindo. O que lhe parece essa situação toda? Qual a sua opinião sobre esse assunto? O pai morre, depois disso, os filhos acabam sofrendo porque a mãe os abandonou em troca de um grande amor, ou de um amor. E aí? Bom dia, Cid, queridão. Bom dia a todos os debatedores. Brincadeira ali com o pastor Felipe, jogador de futebol do Flamengo. Eu quase acreditei e acendei uma esperança que as coisas pudessem melhorar, mas pena que foi só uma brincadeira. Mas voltando ao tema aqui do debate, nós temos visto hoje a crise que estão as famílias. A sociedade sofre, se acusa governo, se acusa instituições, mas a crise começa na família, é dentro dos lares. Hoje o que nós vemos é que pais e mães estão abrindo mão do seu papel de ser referencial para futuras gerações. Nós estamos vendo aqui uma mãe que, após ter construído um lar, construído uma história, o pai morreu, o esposo morreu, e ela simplesmente tentou apagar tudo que ela já tinha vivido e deixou de ser referência para esta filha. Por causa do quê? Por causa de uma paixão. Queridos, a paixão é um sentimento humano. A expressão bíblica de relacionamento com Deus é amor. Por que não está lá Deus é paixão? Deus é amor, porque amor é equilíbrio. Amor acrescenta, amor não traz problema, não traz sofrimento. Mas, pastor, e a paixão? A paixão, como foi bem colocado aqui, pode ser, né, aquela faísca, aquele sentimento inicial. Mas quando a pessoa só se apega a este sentimento, ela não enxerga mais nada em seu redor.
pode ser filhos, pode ser qualquer outra situação, assim como às vezes são filhos que esquecem dos seus pais também, às vezes a relação é inversa e não ouvem a ninguém porque ficam enredados de tal forma. É o que está acontecendo aqui. Uma família, infelizmente, sofrendo as consequências de uma paixão desenfreada. Agora, você veja que a frase seguinte dela, o primeiro destaque da missionária Kátia, ela diz: eu fiquei sozinha para cuidar da minha irmã, que tem sérios problemas psicológicos. E o cara ainda agrediu a irmã, missionária. É uma situação muito delicada e muito preocupante, Cid. Eu percebo que essas meninas, elas precisam muito de apoio e tem que buscar esse apoio no Senhor, porque os frutos desse abandono, os pais vão colher, né? Quando eles ficarem, quando os filhos ficarem mais velhos, os pais vão colher os frutos desse abandono. É quando a jovem, ela se envolve também num relacionamento problemático. Muitas vezes as mulheres na fase adulta, elas, ao se sentirem abandonadas na infância, elas acham que não necessitam de amor ou que não merecem ser amadas. Elas acreditam piamente que não merecem ser amadas. Mas eu quero dizer para essa ouvinte, minha irmã, você merece ser amada. Não é porque sua mãe está passando por um problema, se coloque também no lugar dela, você poderia estar no lugar dela. Não é porque ela está passando por um momento de dor que você deve também desampará-la. Você merece ser amada, nós merecemos ser amados, o Senhor entregou a sua vida por nós e nós merecemos ser amados pelo simples fato de existirmos. Então que nesse momento de dor você possa se unir à sua irmã, você que está mais consciente, possa se unir à sua irmã, ajudá-la e juntas buscar em Deus uma solução para esse problema e entender que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é a nossa esperança, que Ele é a nossa fé, que Ele é a nossa firmeza e que a Bíblia diz que ainda que uma mãe abandone seu filho, eu, o Senhor, jamais abandonaria. E é interessante que ela menciona que essa irmã já tem problemas psicológicos. Aí eu fiquei pensando de onde é que surgiram esses problemas, se já tinha antes ou se começou depois disso tudo. Pensei da mesma forma, se ela já tem problema psicológico ou se surgiu através desse relacionamento, das agressões, ou se ela já tinha, e vamos partir se de repente ela já tinha esses problemas, ou seja, agora nós temos um quadro que vai provocar um agravante. Eu aconselho a essa menina, a essa filha, né, que está, conforme ela diz, cuidando da irmã, precisa procurar ajuda profissional, ajuda espiritual, cobertura espiritual e ajuda profissional para esses problemas psicológicos. E quero aqui também aproveitar essa grande audiência do debate e alertar as mães que se encontram hoje numa condição solteira. Vejam bem com quem você vai se relacionar, principalmente você que tem filhas. Quem é que você vai colocar dentro da sua casa? Com quem você vai escolher para construir uma nova história? O pastor falou uma coisa tão importante aqui, né? A reação, e a missionária da reação em cadeia que isso pode gerar. Então você não é, quando você traz uma pessoa errada para dentro da sua casa, não é só o seu novo casamento, o relacionamento que você está destruindo. É a sua família anterior que você também pode estar afetando. Então, além dela provavelmente não ser feliz, porque como é que ela vai poder ser feliz, essa mãe com um rapaz, e aí eu não estou nem entrando na questão da idade, acho que isso é uma coisa que aí a gente pode conversar, enfim. Exatamente. Nem essa questão aqui não, mas a questão dele ser uma pessoa, um agressor, né? Que é como ela nos diz, ele já agrediu a minha irmã. Hoje agride a filha, mas vai agredir ela também. Exatamente, vai chegar lá. Isso em se tratando de agressão. Isso em se tratando de agressão. De agressão. Tem outro risco aí. Verdade, existem vários tipos de abuso que podem ocorrer. Já mostrou um desrespeito enorme. E ele não vai, pela mãe, não vai porque, mudar, na verdade, de uma pelo hora que a filha pra disse, outra. que é só tá interessado no conforto que a coisa tá dando lá. No conforto e o dinheiro que a mãe usa pra dar conforto a esse rapaz é o dinheiro que o pai deixou. E o senso de injustiça que as filhas devem ter. O meu pai trabalhou a minha vida inteira, entendeu? Pra esse cara que tá sendo aí um aproveitador, desfrutar de conforto e ainda agredir. Eu e minha irmã ficamos aqui só olhando, né? A vida passar. Muito complicado. Agora, eu gostaria de deixar novamente para essa jovem que ela precisa entender que a mãe fez uma escolha. Ainda que seja uma escolha totalmente a nosso ponto de vista e ao ponto de vista do meio equivocada, ela fez uma escolha momentânea
e nós fazemos a melhor escolha que percebemos naquele momento. No momento futuro, ela pode perceber que essa escolha foi totalmente equivocada quando vê que perdeu até o amor das filhas. Porque se você abandona alguém na infância, você pode ser abandonado na velhice. E às vezes as pessoas estão passando por abandono na velhice e nós olhamos, né, de uma outra visão e percebemos por que essa pessoa está sofrendo, por que está passando por isso. Com um olhar de compaixão e não conhecemos o histórico. Não que isso justifique. Claro. Mas a pessoa ela não pensa lá na frente. É a questão da semeadura. E nós precisamos, como o reverendo colocou, identificar bem quem vai se colocar dentro da casa, até porque a Bíblia é bem clara em relação à vida, à conduta da vida das viúvas. Timóteo fala acerca disso, que as viúvas elas não devem viver em deleites, porque vivendo dessa forma elas se colocam na posição de mortas. E ainda coloca nesse capítulo 5 de 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, assim, quando eu escolho ser mãe, é a mesma questão, Cid, da escolha do casamento. As pessoas estão escolhendo se casar com 2 meses de namoro, 2 meses de convivência, sem conhecer no histórico. Talvez esse rapaz já apresentasse sintomas de problemas, talvez ele já fosse agressivo e essas pessoas não tenham percebido ou a mãe não tenha percebido. Então é necessário que você perceba o histórico daquela pessoa, que você perceba quem você vai colocar dentro da sua casa, o que você está fazendo da sua vida, para que posteriormente você não venha sofrer o dano. E acho que essa filha agora vai ter um papel muito importante, que acho que é de uma maneira um pedido dela de ajuda. Como é que a gente vai poder fazer para convencer, como é que eu posso fazer, ela perguntando, convencer a minha mãe de que isso tudo é uma grande furada, né? De que ela está negligenciando a família, e negligenciando a família ela negligencia Deus, a sua fé. Como é que a gente vai poder fazer para ela abrir os olhos? Eu acho que esse talvez seja a grande questão aqui. É o desafio, porque é uma questão que quando você gosta de Marta, quando pode avisar o que quiser. Você não está vendo nada aqui. Não é comigo isso. É complicado, muito complicado. Tá na hora dela, olha ela aí. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, a voz do além. Tava indo bem, né? Desculpa, Marcela, é que eu esqueci o hábito. Bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: vem que você conhece alguém que abandonou pessoas que amava por causa de uma paixão desmedida? Eu tô um pouquinho impressionada, vou confessar. 67% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem e 74% dos nossos ouvintes também afirmam que conhecem. Ou seja, tem muita gente aí que amava e que abandonou aí por causa da paixão. Vê que não é uma coisa isolada. Não é uma coisa isolada. Tem aqui até algumas considerações dos ouvintes aqui, dizendo o seguinte: olha, pelo que eu vejo, essa mulher não ama as filhas não, viu? Eu não entro nem na questão. Aí entra a questão. É possível que uma mãe não ame os filhos? Eu imagino até que essa mãe até ame as filhas dela, até imagino que sim, mas ela tá tão carente de amor, talvez um amor que ela não teve, a gente não sabe quais as condições que ela viveu, mas de repente ela se empolga com aquela paixão adolescente, já que imagino casada há tanto tempo, de repente ela se encantou com um cara que seria a resposta para tudo que ela queria, seja fisicamente ou seja emocionalmente, sei lá, mas o fato é que ela tá lá tão envolvida na situação, que não tá percebendo que de repente ela pode estar destruindo a família dela. O destaque do reverendo Felipe: como abrir os olhos de alguém que está totalmente cego e apaixonado e não enxerga o péssimo caráter do outro. Falei disso agora há pouco. E aí, meu caro reverendo? É difícil, mas é possível, Cid. Olha só, não é uma receita de bolo, mas eu acho que primeiro tudo tem que ser acompanhado de oração. Lembrando que bolo a gente tem que bater. Tem que bater, exatamente. E tem que ter paciência, não ficar pronto na hora, né? Mas acho que tudo é óbvio, sempre acompanhado de oração, para que a palavra dessa moça tenha aí um poder de Deus para anular aí os sofismas, anular aí as inconsequências dessa moça. Eu acho que a primeira coisa, apesar da gente falar bater, a primeira coisa não é bater de frente. A primeira coisa, eu vou explicar por quê. Por uma coisa que você já disse. Quando a pessoa tá apaixonada, você tentar convencer de frente, daquele primeiro choque, ela normalmente não escuta. Não tô dizendo que isso não vai acontecer. Tô dizendo que talvez na primeira isso não precisa acontecer, né? Mas acho que ela precisa caminhar junto. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, mas a gente precisa caminhar junto. E é mais difícil porque ela é filha. Mas ela precisa dizer: mãe, eu tô do seu lado. Filha e se sentindo magoada. Sentindo magoada, eu tô do seu lado. Eu te amo. Aí quando ela vai sentindo essa parceria, é a hora de você chegar junto e poder aí sim bater de frente, mas no sentido de
confronto, em amor, colocar ela pro bom senso, pra razão, explicar as consequências, mas ela estando do lado para fazer isso, porque infelizmente, quando a pessoa tá cega pela paixão, esse bom senso vai por água abaixo. Por isso que eu acho que ela precisa caminhar junto para ir no momento certo, que não pode ser também, não pensa que ia caminhar junto um ano e meio, não. É por pouco tempo, haja vista a gravidade da situação aqui, para ela já chegar e confrontar. Mas ela precisa, olha que interessante, amar a sua mãe mais de perto, olha que pedido difícil, para que ela tenha aí autoridade para falar do confronto em relação ao erro, ao pecado dessa mulher. O que acontece em situações semelhantes a esse quadro nas famílias é que surge um problema e aí começa a haver um distanciamento, que é tudo que só vai agravar essa crise, esse problema. Muitos filhos se distanciaram dos seus pais por causa de algum tipo de situação. Quando eu digo pais, isso incluindo pais e mães, por causa de algum tipo de situação, por causa de algum problema que surgiu. E aí a família que já estava pré-estabelecida, ela começa a se esfacelar. E o problema vai distanciando. O caminho para reverter esse quadro é o inverso. Ela tende realmente, como foi colocado, se aproximar para conquistar o respeito da mãe. A mãe vê, peraí, minha filha não está contra mim, ela está na verdade do meu lado, né? Porque senão o mal, ele prevalece com a seguinte imagem: não, tá querendo destruir, não quer que eu seja feliz, é porque alguém vai substituir a figura do pai, não quer que eu reconstrua uma nova história, quer que eu fique sozinha, tá com ciúme, né? Não gosta da pessoa e aí acha que eu não tenho de gostar também. Então o caminho dessa filha não é deixar o relacionamento esfriar, o relacionamento filha e mãe, tem de se aproximar, tem de estar mais próximo, mais perto, para, estando junto, fortalecer, ganhar confiança, e aí vem a hora de expor o confronto. Sim, eu concordo com os pastores totalmente. A paixão é algo avassalador e a pessoa fica muito cega. Além da questão hormonal, também envolvem hormônios, né? E essa mãe, ela vai precisar de uma motivação. E com problemas, com gritaria, com briga, ninguém só quer vai deixar. Distanciar mais Exatamente, ainda. Tem que haver uma motivação na área do amor. E outra coisa, essa mãe pode pensar também, isso acontece, ela pode pensar assim, poxa, eu estou utilizando o dinheiro do meu ex-esposo, mas o dinheiro é meu. Sim. Então eu faço com ele o que eu quiser. O rapaz tem 9 anos a menos do que eu, mas eu posso namorar quem eu quiser. Podem começar a entrar num atrito. A idade é só um detalhe. A idade é só um detalhe. Então, assim, não é por aí. Esses valores estão muito invertidos dentro dessa família, papéis estão trocados, né? A Bíblia vem dizer no livro de Tito que as mulheres mais velhas, elas têm que ensinar as mais novas a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, tem que ser pessoas irrepreensíveis, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, assim, a família pode estar sendo um exemplo, né, um mau exemplo diante dos vizinhos, diante das pessoas. Então, assim, tem que haver um ajuste. E como essa moça, apesar de estar sofrida, de mostrar um grande sofrimento, ela busca ajuda através do e-mail e busca ajuda, com certeza, no Senhor, que ela possa ponderar nesse momento e possa analisar que sua mãe está precisando de ajuda, sua irmã está precisando de ajuda, sua família está precisando de ajuda. A mãe também está doente. Exatamente, a mãe está doente e Deus pode entrar com providência nesse lar. Você vê, o caso bíblico que fala um pouco sobre isso é o caso de Davi e Batseba, né? Ele ficou tão encantado com aquela moça e tal, ali tomando banho, que ele esqueceu de todas as consequências que teria e que teve depois, até que um homem de Deus chega também, às vezes, de uma maneira sutil, né? Ô, Davi e tal, o que você faria se uma situação como essa, um homem que fosse dono aí de muitas ovelhas, roubasse um outro cara que tinha uma ovelha, poxa, mandava matar. Pois é, esse homem é você. E aí ele caiu. Ele já estava falando com equilíbrio, já não estava com os olhos da paixão. A Bíblia diz em Colossenses 3,5 assim, ó: façam morrer tudo que pertence à natureza humana. E aí cita imoralidade, impureza, e aí cita a paixão, né? Por quê? Porque
é um sentimento humano que não pode nos dominar, senão cega tudo, ninguém pensa nas consequências, como foi colocado esse exemplo, a pessoa não pondera e quando vê, tá todo enrolado. E hoje, às vezes, os meios de comunicação, alguns meios de comunicação, né, eles reforçam isso, que na verdade a paixão é a coisa mais importante, dizem eles, nós não concordamos, do relacionamento. Então, se você tá apaixonado, o que é a frase? Faça o que está no seu coração, né? Por isso tem muitos casamentos. Seja feliz. Muitos jovens que entram num casamento e sofrem, porque casamento é uma escolha. E tem gente que tá casando. É só paixão. O problema todo é que as pessoas hoje se casam, no caso, especialmente na igreja, os nossos jovens estão casando cada vez mais jovens para fazer as coisinhas sem pecar. Exatamente. E eu falei as coisinhas no modo pecado, vamos dizer assim. Eu falei as coisinhas só de um modo de mineiro de falar das coisinhas. Tá? Agora tem um problema aqui, o destaque do pastor Luiz. Ele diz o seguinte, olha, quais os sinais de que uma pessoa está caminhando para um relacionamento perigoso? Só que antes de eu responder, tem aqui um depoimento de um ouvinte que diz assim, olha, quando a minha mãe se separou do meu pai, ela me deu para outras pessoas. Quer dizer, deu para adoção para outras pessoas. E acabou arranjando outra pessoa para viver com ela. Só que essa pessoa, ela abusou e engravidou a minha irmã. No início a minha mãe não acreditou, não. É um caso comum, infelizmente. A filha tenta avisar e a mãe não acredita, porque acha que a filha está com dor de cotovelo ou quer tomar o meu homem e tal. A gente ouviu um dia desse, eu estava escutando o rádio, indo para casa, de repente alguém falou que uma mãe achou um diário da filha e descobriu que a filha estava sendo abusada pelo avô materno, pelo avô paterno, por um tio e por um padrinho. Até então, se essa menina falasse para a mãe acreditaria que o pai dela estava abusando sexualmente dela, que o pai do pai dela também estaria fazendo a mesma coisa, que o tio estaria fazendo, que o padrinho estaria fazendo. Será que acreditaria? Vejam bem o que aconteceu. No início, a minha mãe não acreditou, não. Mas quando o bebê nasceu, a minha mãe percebeu que era a cara do companheiro dela. A cara, é igualzinho, cópia escrita. A minha mãe também estava grávida. Por causa disso, ela acabou perdendo o bebê, só que a coisa não acaba aí não, gente. A coisa consegue piorar mais ainda. Sim. Ela obrigou a minha irmã a ficar com o abusador dela. Meu Senhor. E ela, que nunca tinha tido um namorado na vida, teve que conviver com esse homem com o qual ela teve mais 5 filhos. Hoje a minha irmã é triste, nunca conseguiu ser feliz, e eu dei graças a Deus por não ter ficado em casa. E dei graças a Deus por ficar de casa em casa, porque pelo menos isso, abuso, eu não sofri. Meu caro pastor, quais os sinais de que uma pessoa está caminhando para uma desgraça de um relacionamento perigoso? Pastor Luiz Suete. O que acontece? A maioria das pessoas, elas ficam atentas aos grandes sinais. As raposinhas é que fazem mal às uvas. Às vezes a pessoa precisa, ou melhor, às vezes a pessoa fica esperando uma coisa grave acontecer. Não, nós temos de estar atento aos pequenos detalhes. Isso se aplica em todas as áreas do nosso relacionamento. É no nosso relacionamento com Deus, né? Nenhuma comunhão é quebrada no dia que a pessoa sai da igreja, é quando vem os pequenos sinais, é nos relacionamentos conjugais, nenhum casamento acaba no dia que o esposo, a esposa diz, olha, acabou, tô indo embora, não quero mais, é nos pequenos sinais. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? As pessoas têm de estar atentas aos pequenos sinais. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Eu quero contar aqui uma experiência pessoal, familiar. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, 24 anos de idade, que vai estar, meu Deus do céu, que vai estar se casando, né, está noiva. E quando chegou o rapaz, né, o meu genro, né, ele na igreja, pastor, queria conversar com o senhor. E eu falei, amém. Atendimento pastoral? Não, é pessoal, mas eu já estava ligado. Leva a sua Bíblia. Levar a Bíblia? Sim, eu quero você com a Bíblia. O primeiro versículo que eu li para ele foi esse. Eu falei, olha, até hoje a minha filha é um tesouro, é um anjo. Pensa numa filha que só enche o pai de alegria. Eu espero que você seja bênção para ela. Se você for bênção, isso vai continuar. Agora, se ela começar a ter problema,
é sinal de que você não é bênção. E aquilo que não é bênção, a gente rejeita. O que é bênção, a gente aceita. Então as pessoas, e graças a Deus ele foi bênção, diga-se de passagem, né? Então, as pessoas têm que ficar atentas ao pequeno detalhe. Peraí, essa pessoa entrou na minha vida, o que está acontecendo? A minha vida está começando a ficar desordenada? Eu estou começando a ter problemas, eu estou começando a ter problema no relacionamento com as minhas filhas? Já houve uma agressão, né? Ou seja, né? Quais os sinais de que uma pessoa está caminhando para um relacionamento perigoso? É quando ela começa a observar que os problemas estão começando a acontecer. Está tendo problema? Olha, sai fora. Isso não é bênção de Deus para sua vida. A bênção, ela enriquece. Verdade. Eu percebo aqui episódios de violência da parte do rapaz. Isso aí é algo muito perigoso. Nós percebemos também que ela não consegue mais enxergar a outra pessoa de uma forma natural, porque ela não percebe que o dinheiro da família está sendo empregado de forma desequilibrada, ela está utilizando o seu dinheiro para esse rapaz, e muitas vezes uma mulher que está amando de forma desorientada, ela começa a comprar o outro, e ela começa a dar presente para o outro, e ela começa a utilizar o dinheiro de sua família, o dinheiro do seu sustento para outra pessoa, tudo para não perder aquele amor. Então, assim, há perigos aqui. E o mais essencial, Cid, que eu percebo na vida de todas as pessoas, nós temos que identificar isso, é a questão dos riscos de uma relação. E risco na vida é uma coisa assim muito séria. Só existem duas formas de você se livrar de um risco. Uma é temendo ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você não quer correr risco nenhum na sua vida. E outra é a maturidade. A maturidade muitas vezes faz com que a gente não queira correr riscos, porque nós sabemos que todo risco traz consequência. E muitas vezes até a pessoa madura mesmo continua correndo riscos, vive de uma forma totalmente desajustada. Mas temer ao Senhor é muito bom nesse caso, e aqui até o temor me parece que foi perdido. Uma das coisas que também acho um destaque para ser observado é o isolamento, que normalmente, o afastamento, né? A pessoa vai, quando ela vai ficando mais cega, ela vai isolando todo mundo, né? Esse rapaz aqui, obviamente, no momento que a filha começar a confrontar, ele de alguma maneira vai querer afastar a mãe da filha, porque ele não quer uma inimiga ali perto dele. Se já não está acontecendo. Se já não está acontecendo, ele vai querer isolar para deixar a mãe ali, ele controlando ela no seu pequeno universo e mundo que ele criou, na qual ele diz e se apresenta como o dono da felicidade, né? Como se assim, se você se afastar de mim, você não vai ser tão feliz. Olha como é que eu sou desse jeito. A sua família não quer que você seja feliz. Vai começar um cabo de guerra, né? Isso. De um lado a família, no caso as filhas, e do outro lado a paixão, né? A pessoa que é o alvo. Ele precisa fazer isso de maneira isolada, não quer ninguém ali confrontando. Acho que esse é um grande sinal para ser visto. Vocês falando sobre, de repente, será que essa mãe não percebeu que esse cara já era desse jeito? Eu imagino que ela não tenha percebido, mas as filhas perceberam logo de cara. Porque, veja bem, tem uma das coisas que a menina diz aqui, gente, olha, só que esse conforto que a minha mãe dá vem do dinheiro que meu pai deixou pra gente. E ela também fala que esse rapaz só tá com ela mesmo por causa do conforto que ela dá. Imagina, não tô dizendo que uma pessoa mais nova é isso, um aproveitador, não é? Não tô dizendo nada disso não. Como a gente já disse, idade aqui é só um detalhe. O fato é que esse rapaz, eu imagino, não deve nem trabalhar. Tô imaginando, porque é a situação muito parecida com outras que a gente já vê e já ouve falar por aí afora. Não faz nada. Fica em casa o tempo inteiro. E as meninas ali à mercê desse cara. A mãe não tá nem preocupada com isso, porque tá vivendo um momento de uma paixão que tá realmente cega bastante. E essas filhas estão em risco. Tem um predador dentro de casa. Quanto tempo vai demorar para que ela perceba que ela colocou as filhas em risco, ou se é que vai perceber? Veja, tem pro outro lado tem uma outra situação aqui. Um outro ouvinte diz o seguinte: quando eu me casei com a minha esposa, ela já tinha 2 filhos. A menina resolveu morar com o pai, porque ela não queria seguir as minhas regras, como estudar, por exemplo, dar satisfação de onde vai, ter hora para chegar em casa. Só que na casa do pai dela, o pai dela deixa ela fazer o que quiser, deixa solto. Ela vai para bailes, tá usando drogas e agora tá tendo relacionamentos homossexuais. A mãe dela já foi chamada, inclusive, ao conselho tutelar e foi acusada de abandono. A conselheira chegou a dizer que nós tínhamos que aceitá-la desse mesmo jeito, porque ela só está se descobrindo. Onde é que esse pessoal vive, gente? Que cabeça é essa desse pessoal, hein? E ouvindo o debate, eu penso que às vezes nem é abandono, mas é a pessoa que não quer mesmo seguir as regras. E o que vocês acham disso? Deixou solto. No caso, a mãe está deixando as meninas soltas. Felizmente, as meninas têm juízo.
Em primeiro lugar, eu quero parabenizar, né, a postura dessa pessoa que chegou numa família e assumiu um papel de pai de verdade. De 2 filhos que não são dele. Né? Exatamente. Então, parabenizar, né, essa pessoa, né, porque é disso que nós precisamos, de pessoas que tenham esse sentimento e essa essência. E nós sabemos que todas as histórias não são histórias de crise ou de problema. Tem pessoas que reconstroem a sua vida pessoal, a sua vida sentimental com uma nova pessoa, e essa pessoa chega e acrescenta e é bênção. Eu conheço várias histórias assim, até próximas de mim, graças a Deus. Então, o que acontece? Ele está sendo o pai que ela não conheceu na questão da educação. Então isso gerou um choque para essa filha. Tanto é que ela foi correndo buscar o refúgio desse pai, que na verdade é um pai ausente, que entregou a filha ao mundo, à própria sorte. Nós precisamos, para haver uma mudança na família, que os pais sejam pais de verdade, assumam a sua posição de pai. E tem outros depoimentos chegando aqui, gente, para enriquecer mais aqui o debate, para deixar a gente mais preocupado ainda, para me deixar mais careca ainda. Diz aqui, olha, gente, eu passei por isso. Minha mãe se apaixonou por um homem mais novo e deixou meu pai. Aliás, é isso mesmo. E me deixou com meu irmão para criar. Não abandonou pelo pai, não. Ela só se apaixonou. Eu baguncei tudo aqui. É porque eu vi um daqui, aí eu olhei ele por cá. Eu passei por isso. Minha mãe se apaixonou por um homem mais novo e me deixou com meu irmão para criar. Hoje, nós somos casados e adultos, mas temos muitas mágoas dela. Ela foi abandonada e foi trocada por uma mulher mais nova e vive só, triste e amargurada. Consequência disso. A outro ouvinte diz assim, ó, minha mãe abandonou meu pai. Pronto, é esse aqui que eu estava lendo, acabei misturando com o outro. Coisa de locutor, ler uma coisa lendo a outra já ao mesmo tempo. A minha mãe abandonou meu pai e a nós também, os filhos, por causa de uma paixão. Depois que ela saiu de casa, esse cara não a quis mais. Ele era casado, gente, e só queria um amante mesmo, só queria uma diversãozinha. A minha mãe fez o quê? Cortou os pulsos por causa dele. O meu pai sofreu muito. Eu e meus irmãos tivemos que nos separar e fomos um para cada lado. Um dos meus irmãos se envolveu com drogas, ficou doente e morreu. A minha irmã mais velha se casou, teve problemas de cabeça, morreu. Meu pai morreu anos depois. A nossa família foi destruída por uma paixão ordinária. Nós não conseguimos perdoar a nossa mãe até hoje. Ela está com 78 anos. Muito dificilmente a visitamos. Ela vive pertinho da minha casa e sozinha. Nós não sentimos nenhuma vontade de visitá-la. Ela nos liga e reclama que ninguém vai na casa dela. Mas foi ela que provocou tudo isso. Um abismo chamando o outro. E aí, gente, o que lhes parece? Cid, eu fico... É triste, lamentável o que tem se tornado muitas famílias no Brasil e em todo o mundo. Mas eu gostaria de pedir a essa ouvinte, junto com seus irmãos, que lembrassem de uma frase de Augusto Cury que eu gosto muito, eu gosto sempre de citar: atrás de alguém que fere há sempre alguém ferido. Essa mãe, para que tenha ferido seus filhos, estava também ferida, estava passando por problemas, estava passando por transtornos. Eu acho que nenhuma mãe em sã consciência, até a palavra de Deus fala sobre isso, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do seu próprio filho. Uma mãe em sã consciência, ela não vai abandonar um filho, não vai destratar um filho, não vai deixar o filho solto, para que posteriormente venha colher os frutos, como nós colocamos aqui. Então, que esses filhos possam compreender que essa mãe passou por uma escolha equivocada e que hoje ela própria reclama porque talvez ela queira se retratar, talvez isso seja muito necessário para ela. Então eu peço a essas pessoas que deem uma chance a essa mãe de se retratar. E às vezes, Cid, o perdão, como diz a palavra de Deus, o perdão ele traz tanta cura para a nossa vida. Nós temos uma oração, quando o Senhor Jesus ele nos ensina, ele fala que nós devemos perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos que o Pai, né? Pedimos para que o Pai perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, como nós podemos pedir ao Pai que nos perdoe se existe dor no nosso coração? É óbvio que não vamos esconder o que aconteceu, foi grave, só quem sofre o dano é que sabe, mas o perdão é aliviador. Eu acho missionário aqui, se não houver esse perdão, os dois lados sofrem, né? Porque de alguma maneira, quando a gente isola um parente, a gente está dentro do nosso coração punindo ele. É uma punição.
A gente quer manter ele, já que você me fez sofrer, eu também vou te manter sofrendo, te botando cativa aí, sozinha, isolada, a gente não vai falar. E não é bom pra ele, e também não vai ser bom pra você, porque ninguém lida com isso assim, com a tranquilidade. E o perdão, ele quebra essa barreira. É libertador, o perdão. Ele liberta, é libertador, ele quebra essa barreira. Agora, eu também acho que o perdão não acontece botando o problema pra debaixo do tapete. Claro. Aí não tá falando isso aqui pra nossa amiga, esquece o assunto. Vai lá e fala. Não, trate o assunto com ela, mas pro caminho da reconciliação e do perdão, e não pro caminho da briga, né? Mas trate o assunto com a mãe, porque senão você não vai conseguir, você tem que dizer o quanto feriu, o quanto isso foi complicado. Sentir as dores da mãe também, perguntar pra ela o que levou, o que eu posso fazer pra ajudar. E aí, a partir disso, pode uma nova história acontecer. Sim, uma história de beleza, bonita. Ela já tá com mais de 70 anos. Exatamente. 7,8 já. Essa família tem de aproveitar enquanto a vida, né? Porque muita gente está perdendo tempo apegado a problemas. A palavra de Deus, ela nos ensina que existe... É melhor você estar na casa onde há luto do que onde há festa. Peraí, mas é melhor estar onde há festa. Por que onde há luto? Porque onde há luto, há reflexão. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Né? O que eu estou construindo para o meu amanhã? Nós vemos às vezes num quadro pastor, enfrenta muito isso, né? Constantemente a gente está dando uma palavra em momentos de perda, e nós vemos pessoas tranquilas e nós vemos pessoas desesperadas, querendo abraçar o caixão, não vai não pode enterrar, volta, mas já era, a oportunidade já foi, o tempo não volta mais atrás. Então você, amigo ouvinte, que está vivendo um problema, que está se distanciando, muda esse quadro hoje, vá correndo, libera perdão, se aproxime, busque o diálogo, aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque você está vivo. Tem aqui mais duas considerações aqui, entre tantas aqui, mas essa aqui chamaram mais atenção. Isso quase aconteceu comigo, viu? Me apaixonei por um rapaz que não aceitava meus filhos, e eu por pouco não abri mão dos meus filhos, mas eu orei, decidi que se ele não me amasse, teria que aceitar, se ele me amasse, teria que aceitar os meus filhos, que são o que eu tenho de mais precioso. Mas isso realmente é muito complicado. Outro ouvinte, é o seguinte: eu entendo a situação dessa moça, estou vivendo a mesma coisa com a minha mãe. Ela chegou a se afastar da igreja e das pessoas, mas com muita oração minha mãe retornou. Depois Deus me orientou, exatamente como vocês estão falando no debate, a me aproximar ao máximo e não discutir. Eu estou aguardando o momento certo para falar. E aconselho para essa ouvinte não abandonar a sua mãe nesse momento, pois é isso que o adversário quer. Peço oração por nossa família, que Deus abençoe a todos. Eu queria só dar uma palavra que eu acho importante também. Sim, claro. Se a gente não quer de forma nenhuma que a filha abandone. É só uma preocupação, que se por acaso está havendo um abuso, se está havendo violência, não abandone a sua mãe, mas acho que é hora de abandonar a casa onde você está. Já que não está cabendo você. Se for possível, né? Lógico, porque também a menina tem 12 anos de idade, se fosse o caso aqui, a nossa ouvinte, a gente não sabe as idades aqui, mas se está tendo, a gente não está dizendo você abandonar a mãe, mas não adianta ficar na casa com um abusador, com um homem violento. Exato. Não tem que ficar na jaula do leão, geograficamente da casa e ir para algum outro lugar. Isso é muito importante a gente dizer. Deixa eu mandar um abraço, carinhoso, aqui pro meu querido João Guilherme, que tá ouvindo a gente, que mandou um depoimento para mim aqui. Obrigado, meu irmãozinho. Deus abençoe. Viu, meu campeão? Olha aqui, gente boa, tá na hora da gente falar sobre os fatos que acontecem. Então, pode falar dos fatos que acontecem, então vamos lá. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Violência, gente, combate à violência. Mas vamos aqui a um assunto muito interessante que é um contra. Gol contra. Brasil! Um grupo de evangélicos destruiu, urinou e queimou uma estátua católica na cidade de Carrapateira, na Paraíba. O incidente ocorreu nesta terça-feira e, de acordo com o padre Quirino Pedro, administrador da paróquia Santo Afonso, segundo o relato dele, o grupo urinou em cima da imagem, jogou gasolina e queimou a estátua. Além disso, o grupo teria dito que católicos estão condenados ao inferno. Segundo o padre, as crianças católicas da cidade estão sendo hostilizadas pelos evangélicos nas escolas. Além do vandalismo contra a imagem, as paredes da igreja também foram alvos do grupo, que pichou ofensas
aos fiéis. E aí? O que falar, meu caro reverendo Felipe Teles? Olha, não há... Isso me parece um retrocesso, me parece que voltamos à Inquisição. Voltamos à Inquisição. Só que é o inverso agora. Exatamente, voltamos a um tempo onde de intolerância, mas a gente está falando do século XXI no nosso país. E isso destrói demais a imagem dos cristãos, especialmente os cristãos evangélicos ou protestantes no Brasil, que acham que os outros acham que nós todos concordamos com isso, que achamos que é isso mesmo. E a gente aqui prega um direito à liberdade religiosa no país. Se nós queremos, como evangélicos, ter a nossa liberdade religiosa aceita, nós temos que pregar o direito à liberdade religiosa de qualquer outra. E isso respeito aos símbolos. Não é que nós concordamos com os símbolos, que concordamos com outra religião, não é isso. Mas que nós respeitamos e devemos coexistir com todas elas. Isso até, não é só por isso, mas até pela nossa própria sobrevivência. É um repúdio total ao que, infelizmente, esses irmãos aqui, mal instruídos, fizeram nessa cidade. Eu coloquei a vinheta de início sobre combater a violência. Isso não deixa de ser uma violência, um incentivo gratuito a uma violência que pode custar muito caro, missionário. Sim, incentivo à violência, uma falta de respeito ao próximo, uma falta de amor. O nosso Senhor, ele nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Isso aí, independente se o próximo tem uma fé diferente da sua, você demonstra assim total falta de amor nesse caso. E se a pessoa ela professa uma fé equivocada, quando ela se converter, a Bíblia diz que Deus perdoa os tempos da ignorância. Se ela desconhecia, ela perante Deus está em tempo de ignorância. Então que você possa amar e que você possa principalmente demonstrar o seu amor, porque muitas vezes as suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Então é uma atitude aqui muito equivocada e um gol verdadeiramente contra. Deus é Deus de princípios. Não se corrige algo que, ao nosso ver, possa estar errado se cometendo outro erro. Deus não trabalha dessa forma. Então, se aos olhos, né, daquilo que Deus nos ensina, a idolatria ou essa questão, né, pode ser colocado como algo errado, não vai ser com atitudes erradas que nós vamos trazer essas pessoas ou vamos trazer a conversão. E quero deixar uma citação bíblica, Zacarias 4, verso 6 diz assim: esta é a palavra do Senhor, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, isso aí é um gol contra, tá errado. E nós não concordamos, não comungamos com isso, achamos isso a coisa mais, eu ia dizer um termo, a coisa mais boba que alguém pode fazer. É muito imaturo. Sim. É totalmente imaturo, é inconcebível uma ideia dessa. Mas vamos lá. Golaço! Nem só de gol contra vive o homem. Ainda bem. Graças a Deus. Olha aqui, gente, com tumores espalhados nos pulmões, colunas, lombar e torácica, estômago e axila, o pastor assembleano Valdir Bulhões impressiona. Não apenas pela expressão da sua confiança em Deus, mas também pela gravidade e extensão de seus problemas de saúde. Ele descobriu a doença há cerca de 12 anos e a evolução já causou a amputação da perna direita. Independente de qualquer coisa, viva cada dia como se fosse o último. E lembre-se que a vida tem um propósito de Deus, diz o pastor, que adota esse princípio como um lema de vida. E diz: pela medicina estou condenado, estou sentenciado, mas pela vontade de Deus eu estou aqui, levando a palavra de Deus a quem precisa, acrescenta ele. Ao todo, o pastor tem 23 tumores espalhados pelo corpo. Seguindo na batalha contra a doença, ele relata: a minha fé é uma fé exigente. Eu vou insistir, pois a vida me deu escolhas e eu escolhi viver. Escolhi pregar a palavra de Deus enquanto eu tiver força para pregar. Já chegou aqui ele participando, claro, ele é um dos nossos debatedores. Tentou chegar, veio num êxodo para chegar aqui, abriu o mar vermelho de carros diante de si. Está aqui meu caro amigo pastor Manuel de Matos, pastor da Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias. Conseguiu chegar, meu amigo. Muito bom dia, pessoal. Bom dia. Paz para todos, aos debatedores, ao Cid, meu amigo, Marcela, toda a rádio, os ouvintes. Infelizmente, eu peguei um trânsito desde a Reduc ali em Caxias até aqui,
E não vi nada demais. Até entrar em São Cristóvão não vi nada demais. Não tem nada demais, na verdade. Não houve nada, mas tudo parado. Eu saí de casa cedo, normalmente no horário que costumo sair, mas infelizmente houve a impossibilidade de chegar. Mas eu louvo a Deus, quero deixar um abraço a todos aí. Amém. E numa próxima a gente participa. O senhor chegou a ouvir esse negócio desse pastor aqui, meu caro? Pastor que tem 23 tumores espalhados no corpo, mesmo assim, ele simplesmente impressiona pela maturidade, pela calma com que ele conduz a sua vida, sendo que já foi amputada a sua perna, e diz que pela medicina ele está absolutamente condenado, está sentenciado, mas pela vontade de Deus ele está lá levando a palavra, e não importa quanto tempo isso dure, mas ele escolheu levar a palavra. O que é isso, meu caro? Na verdade, isso deveria ser uma coisa normal para nós, principalmente que servimos a Deus, porque quando nós pregamos fé na verdade é isso, né? Ele dá a maior demonstração de que realmente ele crê em Deus, mas não simplesmente de que Deus possa curá-lo, mas de que Deus é Deus absoluto acima de qualquer coisa, acima de estar enfermo ou bom. Eu me lembro de uma frase de um pastor que estava com câncer também, e alguém perguntou para ele: mas pastor, e se Deus não te curar? Ele disse: bom, se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Se ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Então a verdade é essa. Eu louvo a Deus pela vida desse amigo de ministério, sabendo que isso deveria ser normal para nós. Pastor Luiz. É um texto clássico de Abacuque, que é até cantado em muitas canções, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja novidade no campo, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Um relacionamento com Deus só é verdadeiro quando ele está acima das circunstâncias. E um outro detalhe, a história dele ainda não acabou, ainda não, né? Essa fé pode levá-lo a viver experiências com Deus que, se ele tivesse se entregado às circunstâncias, ele não seria capaz de viver. Então, esse é um exemplo de fé para nós seguirmos. Missionária. Lembrei da fé do apóstolo Paulo. Dentro de uma prisão, ele consegue enviar cartas de encorajamento para os seus irmãos. Eu acho isso lindo. E ele ainda coloca: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não diz eu posso alguma coisa, ele diz posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse irmão está de parabéns, continua confiando no Senhor. O nosso Deus é o Deus do milagre, o Deus de poder e o Deus de fé. Reverendo Felipe Teles. Só para falar um versículo: porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Essa é a fé desse homem. Maravilhoso isso aqui, é um golaço, uma lição e tanto pra gente, que às vezes não tem metade dos problemas que ele tem e fica pedindo a Deus: me leva, Senhor. Mas quando tá pra ir, não, Senhor, por favor, me deixa aqui mais um tempinho, tem alguma coisa pra fazer. Gente, eu queria pedir a vocês só que vocês falassem rapidamente, a gente tem 1 minuto só pra acabar. Qual conselho vocês dão pra aquela moça lá do nosso debate, que está preocupada com a mãe, porque elas estão sendo abandonadas pela mãe, já foram literalmente abandonadas pela mãe, mas estão vivendo na mesma casa, tentando encontrar uma solução para o problema que elas estão vivendo, já que tem um intruso na casa que já partiu para agressão contra uma das meninas. O senhor estava acompanhando o debate no carro, tá, pastor? O que o senhor diz para essa jovem? Eu vou ser objetivo, já que a minha participação é curta hoje. E não está de castigo, eu digo para ela o seguinte: simplesmente honre ao teu pai e à tua mãe, no teu caso aí a sua mãe, e o Senhor também vai te honrar, porque esse é um princípio bíblico. Então honre a ela. Honre como? Você não precisa bater de frente, ficar brigando. Foi falado aqui uma outra moça na questão da oração. Gente, a oração pode mudar qualquer quadro. Então ore pela tua mãe. Se ela lhe der oportunidade, dialogue com ela, exponha para ela a sua necessidade, o que você pensa, mas sempre com respeito, entendendo que, ainda que ela continue nesse erro, o seu papel é respeitar a sua mãe e orar por ela. E deixa o Espírito Santo convencer, porque ele faz muito bem esse papel. Pastor Luiz. Maravilha. Eu aconselho ela a estar bem com Deus em primeiro lugar. Colocar Deus como o centro dessa situação e da sua vida. Ninguém pode ajudar alguém se primeiro não estiver bem, né? Então ela precisa exercer em plenitude o seu relacionamento com Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, porque a Bíblia Sagrada, ela nos afirma, eu gosto de citar muito Bíblia, Gênesis, estava tudo um caos, e Deus pôs ordem em tudo, a terra era sem forma e vazia, e Deus começou a botar em ordem. Você coloca Deus em primeiro lugar, e aquilo que estiver em desordem, Deus vai começar a organizar na sua vida. Missionária. Eu aconselho essa irmã que ela venha proteger a sua emoção,
primar pela sua serenidade, pela sua paz, pela paz da sua irmã, para que ela não venha ter problemas futuros, que ela ame a sua irmã, que ela trate que ela ame também a sua mãe, que trate com zelo, que trate com amor e que não tente controlar a vida de outra pessoa, porque o que nós não podemos controlar traz muitas vezes para nós frustração. Então que ela possa viver isso de uma forma tranquila e passiva. E para as pessoas que colocaram aí, Cid, que estão sofrendo dentro de casa abusos, eu aconselho que venham denunciar. Muitas vezes você pode chamar a atenção, às vezes você não consegue falar com a pessoa que está do seu lado porque está desequilibrada momentaneamente, mas você pode buscar um auxílio pastoral, você pode buscar uma ajuda, né, através de uma denúncia. Busque ajuda, não sofra o dano de forma pacífica. Reverendo Felipe Teles. Muito rapidamente aqui também, Cid, ore sempre, ame, procure o seu pastor, porque ela precisa de uma ajuda extra aqui, e se for possível, de alguma maneira, seu pastor até vai ajudar nisso. Havendo agressão e ela diz que ele já agrediu minha irmã e só está interessado no conforto, tem que sair de casa. De alguma maneira ou de outra, tem que sair de casa. Nós não sabemos a idade, mas tem que sair de fica casa. maior, né? Gente, eu conheço uma mulher que ela foi transformada pela verdade do evangelho. No passado ela foi prostituta, mas desde que conheceu a Jesus, a sua vida mudou. O problema é que, apesar de viver uma vida reta e santa, as pessoas ironizam, inclusive os da igreja. Ficam a ironizando o tempo inteiro. Inclusive os da igreja. Quando alguém sabe que foi transformado, ela deve agir como ela deve agir como as pessoas que não acreditam na sua mudança. O que fazer para continuar tendo fé diante da descrença de pessoas? Quem não tem fé não sente medo nunca. Qual o segredo para se acalmar? Aliás, para se alcançar. Deixei o óculos do lado aqui. Qual o segredo para alcançar uma fé inabalável? Este é o assunto de amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mais uma edição do nosso Debate 93. Já está por aqui ela, gigantesca, Rosane Félix, 2,20 metros de altura, mais 1,5 metro só de altura. É de talento o restante. Então, queria pedir, por favor. E foi. Agora eu já terminei de ler, agora você vai me entregar o óculos, agora que você vai terminar de ler. Obrigado, meu caro pastor Luiz Suete, pela sua presença. Deus abençoe, meu querido. Eu que agradeço mais uma vez o convite para participar desse programa tão abençoador, tão especial. Quero mandar um abraço especial para os pastores em São João de Meriti, Conselho de Pastores. Vocês são uma bênção em minha vida. E um abraço todo especial para o meu ministério, Igreja Casa da Bênção de Deus. Nós estamos no dia 9, completando 50 anos de história. Estamos comemorando o nosso jubileu. Então, um abraço especial ao apóstolo Doriel de Oliveira, presidente e fundador deste ministério, e a todo o povo da Casa da Bênção no estado do Rio de Janeiro. Maravilha. Missionária Kátia Regina, obrigado, bênção. Eu que agradeço essa oportunidade. Quero mandar um beijo para minha amiga Carlinha, que está nos assistindo, para todos os ouvintes que nos amam tanto, e agradecer pela audiência e para todo o povo de Deus. Meu reverendo Felipe Teles, obrigado pela presença, meu. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço para os nossos ouvintes, claro, para os nossos debatedores aqui também. E um beijo especial para minha querida Rafaela, minha amada esposa, e para o Joãozinho, que tem 6 meses de idade aí. Eu sinto muita saudade dele. Muito Estamos bom. Apresentando Amo Você. Meu caro pastor Manuel de Matos, obrigado pela presença, queridão. Que Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, né, até pela espera aí. São os pacientes. Obrigado. São os pacientes. Um beijo grande a todos os ouvintes, aqueles que ficaram no Facebook perguntando cadê o pastor. Cheguei. Chegou, gente, chegou. Não consegui falar muita coisa, né? Que pastor não gosta de falar. Não. Só quero lembrar os irmãos que domingo, agora pela manhã, haverá um grande batismo lá na igreja. Amém. Muita gente para descer as águas, e você é meu convidado para estar. Vai ser bênção demais, eu espero por você. Eu não sei onde é, pastor. Entra no site da igreja, www.obpc.com.br. Beijo grande. Maravilha, eu queria pedir, por favor, pastor, nos leve a Deus de oração, a gente encerra assim o debate e a gente começa já a pedir tocou com a Rosane Félix. Gente, beijo pra todo mundo, até amanhã. Pastor. Pai, muito obrigado por essa manhã mais que especial. Agora, Deus, que o teu Espírito faça aquilo que nenhum dos debatedores puderam fazer. Eles deram a sua participação, mas o teu Espírito é que move as águas, é que age por intermédio do teu poder. Então manifesta a tua glória onde houver uma pessoa agora desesperada, sem saber o que fazer. Que o teu poder lhe dê direções agora, Pai, e mude o quadro dessa pessoa. Abençoe também essa rádio, todas as pessoas que aqui trabalham, aos debatedores, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
Debate 93.